E nós vamos continuar nesse assunto das crianças brincarem com armas, né? Será que isso realmente pode influenciar nessas ações? E mais, jogos que envolvem armas podem alterar ou não o comportamento dos pequenos? Será que tem que ter aí uma dosagem dos pais? Então, agora nós vamos debater sobre esse assunto. Inclusive, você que está em casa, se quiser interagir conosco, pode mandar pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Então, nós recebemos a psicóloga, psicoterapeuta infantil, Ana Paula Petri, e o professor Tiago Vinícius Ficanha, coordenador de design de games da Univale. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Obrigada por estarem aqui. Eu vou começar com o professor e vou falar com relação aos jogos, professor. Quando existe a criação desses jogos, que vocês vão fazer um design de games, alguns jogos são um pouco mais violentos, tem armas, ou seja, tem ali alguma luta, alguma coisa. Existe essa preocupação com relação a uma faixa etária? Sim, todo jogo ele tem uma classificação etária. Essa classificação etária ela muda um pouquinho dependendo do país. A gente tem a classificação europeia, a brasileira, tem a americana e tem a japonesa. Essas são as principais, né? Diferencia, então, de um país para outro? Elas diferenciam alguns tipos de conteúdos. Por exemplo, se a gente falar especificamente em violência, né? Uhum. Os Estados Unidos são muito mais liberais do que a Europa, por exemplo, na classificação etária. E essa classificação etária ela existe justamente para limitar o público. A gente sabe que é comum a possibilidade de uma criança ir comprar um jogo que não é da classificação etária dela, porque não existe um rigor no sentido de conscientizar e nem de observar se isso está realmente acontecendo, né? Agora, por exemplo, na Europa, uma criança ela não consegue comprar um jogo que não é da classificação etária dela. Então, a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Certo. Mas existe, a classificação etária existe, ela é fantástica no sentido de realmente caracterizar o conteúdo daquele produto e os pais deveriam seguir e observar essa classificação etária dos jogos. Exatamente. Ana, você que trabalha com crianças, com pais, atende muitos casos também relacionados a comportamento infantil. Essas armas de brinquedo, essas arminhas de plástico, né, que a gente encontra comumente ainda para comprar, mesmo sendo proibidas, e até os jogos, eles podem influenciar, dependendo da idade da criança? Não só pode, como influencia, né? Até porque nós temos que lembrar que crianças, especialmente as menores, elas não sabem diferenciar o real do imaginário. Então, a gente não vive dizendo que criança aprende brincando? Então, se ela está brincando com uma arma, brincando com um jogo que não é ideal para a faixa etária dela, ela está aprendendo que aquilo, de alguma forma, é legal, ou é divertido, ou traz algum certo prazer para ela. Então, por isso a importância do papel dos pais, em vigiar, em ver se realmente aquilo está de acordo com a idade dela. Na verdade, acho que brinquedos de arma não deveria ser para idade nenhuma, né? De crianças, pelo menos, né? Porque eles não sabem diferenciar o real do imaginário, especialmente esses pequenos, então é muito complicado, né? E adolescente também, depois eles acabam se tornando um pouco mais agressivos. É claro que não é regra, toda criança que brinca com isso vai se tornar agressiva, não. Mas ela já traz essa natureza de ter aquilo dentro dela, poderá. E depende de como os pais também gerenciam isso em casa, né? Se eles conversam sobre isso, se eles falam realmente, né? Que aquilo é só um jogo, que, né, ok, o momento do jogo é o momento do jogo, mas que você não pode depois passar isso para o seu dia a dia, enfim, depende muito de como é feito esse diálogo. Professor, como é que está a criação no mundo dos games? Tem se discutido esse assunto? Tem sido trabalhado? Quais são as novidades envolvendo isso? Se existe, por exemplo, uma tendência, se esses jogos violentos são bastante consumidos, como é que está esse universo? Os jogos violentos eles são consumidos. Existe uma faixa de idades hoje que ela gosta desse tipo de produto, né? Então a gente também tem que dissociar um pouco essa ideia de videogame e criança. Hoje, claro, na verdade, a grande parcela de consumidores de videogame são adultos, né? Existe uma grande parcela que fica na faixa entre 25 e 35 anos e que tem maturidade para lidar com assuntos que podem até ser, sob determinados pontos de vista, perturbadores, violentos, né? A gente tem hoje, até aconteceu essa semana o lançamento de um jogo muito conhecido chamado Resident Evil. Então a versão nova dele está sendo um grande sucesso, é um jogo extremamente violento, é um jogo de terror, mas tem uma parcela de consumidores maduros que consegue administrar muito bem a violência dentro desse jogo, né? Então a gente tem esse trabalho de jogos violentos
existe uma parcela consumidora importante dentro da indústria de entretenimento que consome esse tipo de produto e está tudo certo, está tudo beleza. Tem um grande estudo do Departamento de Defesa americano, foi publicado num livro chamado Grand Theft Childhood, onde eles explicam, né, dentro das observações, que esses índices de violência dentro dos jogos, eles de maneira nenhuma atingem efetivamente esse consumidor adulto, maduro, que consegue lidar com esse tipo de conteúdo, né? O que a gente sempre tem que observar é exatamente isso. Quem é que está consumindo esse tipo de produto, né? Por exemplo, agora a gente tem um sucesso absoluto para celular, né? Que é o Super Mario. Qual é o problema de uma criança jogar o jogo de Super Mario no seu iPhone, né? Esse aí já chegou na minha casa, esse. A gente teve o sucesso fantástico Pokémon, né? Que foi assim, ano passado, foi uma explosão. E é um jogo que não tem absolutamente violência nenhuma. Então, a gente observa que o amadurecimento do mercado de game caracterizou muito bem o seu produto. Então, a gente tem um produto que é um jogo social, que é um jogo casual, que a gente chama, que é legal, exatamente, que traz quebra-cabeça, coordenação motora, né? A gente tem alguns periféricos bacanas para o videogame, tipo Kinect, que a criança se movimenta, faz exercício, né? Mas a gente também tem um jogo que é violento. A gente teve agora um lançamento bacana no passado, o jogo Máfia, que abordou muito fortemente a questão da violência e do preconceito racial nos Estados Unidos na década de 70. Então, foi um jogo que a comunidade negra, ela gostou porque retratou de uma maneira muito clara, exatamente. Então, assim, a gente tendo produtos que são legais, que são produtos maduros e que é importante ter no mercado, né? A gente cai, Ana, então, sempre naquele ponto, né? Os pais, ou seja, cuidar, o problema medir não é o que o está jogo em casa, em si, né? Mas a forma como vai ser consumido. Às vezes tem um irmão mais velho, né? Às vezes até o pai, né? Gosta de usar isso em casa, tem ali... A criança está ali do lado assistindo, né? Assim como para novela, a gente tem que cuidar com a faixa etária da criança, que não deve assistir. Alguns filmes, desenhos, a mesma coisa, principalmente com jogos, né? Sim. Especialmente se forem jogos violentos. Não tem por que uma criança jogar isso. Não traz benefício nenhum para uma criança. Né? E cuidar, né? Principalmente quando a criança fica sozinha, ou seja, porque ela pode ficar curiosa, ou seja... Professor, talvez seria o quê? Ali, 18 anos, um pouco mais? O que, Ana, que se recomenda, por exemplo? Ele disse que cada um tem a sua faixa etária, mas... Talvez tendo passado da adolescência. Tem jogo que o ideal é só adulto, né? Porque a criança está em formação, em construção As ainda, classificações etárias, elas são um pouco mais brandas, assim. A partir de 16 já pode ter violência extrema, né? Tá. Então, o conteúdo 18 normalmente já envolve sexualidade, né? Então, entendi. a gente... Eu não vou entrar nessa seara, né, de discutir, pode ou não pode. Sim, e também porque depende de cada família, cada pessoa, muito relativo, cada né, orientação, de cada pessoa, né? Com certeza. Exatamente, mas é preciso tomar cuidado, né, Ana, com relação ao envolvimento antes da faixa etária, né? Porque se a criança já traz essa natureza... Sim, até porque, como eu falei, não quer dizer que se uma criança jogar um jogo desse, ela vai se tornar violenta, mas ela pode se tornar. Eu acho que também tem muito essa coisa do tempo de exposição ao tipo de violência, né? Não é saudável para um adolescente ou para uma criança ela ficar exposta a uma determinada mídia 8 horas por dia, 6 horas talvez. Eu acho que aí vai muito, né? Da mesma maneira tem tantas outras opções, né? Mais legais, né? Aí não é só questão do próprio videogame. Tu não vai expor uma criança... não estou nem falando só do videogame, de brincadeiras, jogos, a qualquer coisa por 8 horas. Claro. Seja televisão, seja filme, quer dizer... Não é saudável, então, né? não é saudável. Até lendo. Exatamente. Até lendo. 8 horas consecutivas Jesus, já está cansado. Só que como o videogame ele é uma ferramenta de entretenimento... E o jogo ele é desenvolvido para que a criança, o adolescente, ou enfim, quem for jogar, realmente ter diversão, ela fica 8 horas. Então, aí entra de novo, né, o papel da família, da pessoa que está tutelando essa criança, de controlar esse tempo, de não deixar exposto. Se uma mídia é uma mídia violenta, vamos lá, é 16, aí a criança tem 14, a gente sabe, faz corpo mole, deixa jogar. Mas, não deixa jogar 6 horas, 8 horas, deixa jogar uma, né? Sim. Então tem esse cuidado que tem que ter, né? Flexibilidade também. Verdade. Obrigada, professor. Obrigada, Ana, por estar novamente aqui conosco. Sejam sempre bem-vindos para estar aqui no Ver Mais, tratando temas importantes. Obrigada.